Ontem, a coluna Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, trouxe que o ministro Alexandre de Moraes determinou uma abertura de inquérito para investigar um possível crime de calúnia de Flávio Bolsonaro contra o presidente Lula. Em 3 de janeiro deste ano, o Flávio fez uma publicação no X em que escreveu assim: Lula será delatado, é o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas, junto com imagens de Lula e de Nicolás Maduro. O quanto é que esse inquérito pode atrapalhar os planos de Flávio para a presidência? Ele pode chegar a perder os direitos políticos se for condenado por calúnia? Eu estou ao vivo com o professor e advogado eleitoral Sávio Chalita para nos ajudar a entender essa acusação. Sávio, boa tarde. E primeiro, explica para a gente o que seria o crime de calúnia. O pessoal entender o que é que está sendo aí investigado nesse inquérito contra o Flávio Bolsonaro. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Primeiro, parabenizar a Metrópolis por mais uma abordagem importante, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar aqui em outra situação, temas também espinhosos como esse. E, veja, quando a gente trata sobre essa temática, claro que a gente tem, por si só, naturalmente, toda uma preocupação e o interesse político ou politizado acerca do assunto. Mas para a gente poder entender aqui por etapas, porque são muitos conceitos necessários da gente conhecer para compreender se de fato isso é possível acontecer. Primeiro, você me perguntou, Rafael, o que é o crime de calúnia, né? Nós temos 3 crimes que são chamados crimes contra a honra da pessoa, em que se protege a honra da pessoa. O crime de calúnia, de injúria e de difamação. Muitas vezes são falados como se fosse uma coisa só, mas são 3 crimes distintos. O crime de calúnia, ele configura-se a partir do momento que eu imputo falsamente algo que é definido como crime na autoria de alguém. Ou seja, eu estou dizendo que alguém cometeu determinado crime, mas eu sei que isso é falso. Isso é o crime de calúnia. Essa situação aqui, um ponto, eu fui até observar a petição que ela deixou de ser sigilosa, né, a petição que vai fazer a determinação de instauração do inquérito, e ali há, de fato, a capitulação do crime de calúnia previsto no Código Penal. E isso é um detalhe importantíssimo, Rafael, porque se nós estivéssemos diante de um crime que seria o de calúnia previsto no Código Eleitoral e não no Código Penal, nós poderíamos ter um desdobramento diferente, que é o que eu vou dizer para vocês agora. Então vamos lá. Qual é a repercussão que isso pode trazer para o Flávio Bolsonaro nessa eleição? Todas as vezes que a gente tem um crime sendo cometido, independentemente de qual crime nós estivermos diante, se a pessoa cometeu um crime, foi processada, foi condenada, e perceba agora o que eu vou dizer, se teve o trânsito em julgado, 2 coisas vão acontecer, uma do direito eleitoral e uma no direito penal. No direito penal vai ser a execução da pena. No direito eleitoral, o trânsito em julgado traz como consequência para o condenado a suspensão dos direitos políticos, de modo que quem tem direitos políticos suspensos não pode nem votar, nem ser votado. Então aí nós temos suspensão de direitos políticos. E por quanto tempo isso dura? Até que a pessoa possa cumprir a pena e, ao final, mais 8 anos pós-cumprimento de pena. Tá? Essa é a regra que a gente tem pensando na Constituição, artigo 15, e pensando também na Lei das Inelegibilidades, Lei 6490. Bom, agora, com relação ao Flávio, né? Será que dá tempo de ter aí a consequência de suspensão dos direitos políticos? E aí, meus amigos, o ponto central aqui é pensar se de fato dá tempo de ter o julgamento e, com o julgamento, transitar em julgado. Se transitar em julgado, tudo isso acontecer até o momento no final aqui das eleições, nós temos de fato a possibilidade de um comprometimento da candidatura dele. Mas vejam que eu estou colocando uma questão temporal recorde para acontecer. É muito difícil que a gente tenha todo esse desfecho no curto espaço de tempo que existe. E só para finalizar, não sei que o tempo e professor gosta de falar, mas só para finalizar aqui o raciocínio, por que eu havia dito no início se o crime fosse o de calúnia previsto no Código Eleitoral e não no Código Penal, traria uma diferença aqui. O previsto no Código Eleitoral é quando há o cometimento da calúnia com vistas às eleições. E ali nós temos uma implicação direta. Por quê? Lá na Lei das Inelegibilidades diz que aquele que for condenado por crime eleitoral, mesmo que a condenação não tenha transitado em julgado, mas tenha sido proferida por um órgão colegiado,
Significa dizer um tribunal, como é o caso do Supremo, ele não poderá se candidatar, ou melhor, ele será inelegível já com uma decisão colegiada, não precisa do trânsito em julgado. Mas já digo aqui a vocês que não é a hipótese aqui do Flávio, porque o que se imputa a ele é a prática do crime de calúnia previsto no Código Penal. Portanto, exige-se trânsito em julgado para que seja possível falar não na inelegibilidade no primeiro momento, mas na suspensão de direitos políticos. Tá? Esse ponto é bastante sensível. E ainda tem uma última circunstância, Rafael, que o fato dele ser senador da República traz a ele, nessa condição de parlamentar, uma imunidade constitucional chamada imunidade formal do parlamentar. Ele não responde por crimes e nem mesmo por ilícitos civis quando estiver diante de votos, palavras ou opiniões. O Supremo, por inúmeras vezes, já tratou sobre isso. Causa, num primeiro momento, estranheza que ele tenha aí uma circunstância como essa, né? Já que ele tem a imunidade parlamentar. Mas isso, nós estamos agora só no momento de se instaurar o inquérito. Nem tem ação penal ainda. Provavelmente vai ser o argumento de defesa, um dos argumentos de defesa, além de tentar descaracterizar, né, a prática, mas de que ali há uma imunidade parlamentar constitucionalmente estabelecida. Mas ainda bem que você é professor, porque você traduz o juridiquês pra gente. Por que que eu disse isso? É porque ontem o Flávio, quando comentou sobre essa abertura do inquérito, ele disse o seguinte, abre aspas, a medida é juridicamente frágil, uma vez que a publicação objeto do procedimento carece de qualquer tipicidade penal, fecha aspas. O que é que o Flávio quis dizer com essa frase? Eu não tive acesso a essa frase anteriormente, estou ouvindo aqui com você, mas traduzindo o juridiquês, como você disse, Rafael, significa dizer que a fala dele, ou melhor, o texto que ele desenvolveu ali, não entraria no campo daquilo que a lei traz tipificado como crime de calúnia, ou seja, ele não está afirmando falsamente alguma coisa na intenção de imputar ao presidente Lula a prática criminosa. Ele traz ali o compartilhamento de 2 recortes, né, de matérias ali, e faz uma afirmação. Não nos cabe fazer uma análise jurídica, já que isso vai ser submetido à apreciação, primeiro na fase de investigação, depois judicial, mas a gente pode tentar interpretar o que tem escrito ali. Né? E é o que o juiz vai fazer, o magistrado vai fazer, no caso, os ministros do Supremo. Analisar ali se, de fato, a intenção foi de criar uma comunicação manifestando-se na condição de parlamentar que é, ou, de fato, imputar a prática criminosa ao presidente da República. A depender do que se chegar à conclusão, se for de que era atribuir a prática criminosa, aí nós temos ali a configuração do crime. Mas o que o senador quis trazer disso de não configurar a tipicidade é que o que ele escreveu se constitui, por exemplo, embora não esteja escrito, mas é a tradução, de uma manifestação do que ele pensa, do que ele acredita, do que ele entende, né, e não uma afirmação da prática criminosa em si. Quando a gente fala de calúnias, isso pegando apenas o substantivo, né, é uma palavra que pode ser usada em vários contextos, não estou falando realmente apenas no sentido da lei, mas quando a gente pega no sentido da lei, e agora de forma mais ampla, como é que a justiça eleitoral ela fica atenta a esse tipo de crime durante a campanha? Agora, já saindo um pouco do assunto específico de Flávio Bolsonaro, Lula, mas entendendo que, infelizmente, na política que nós vivemos, a gente sabe muito bem que calúnia, difamação é algo que acontece a rodo durante a campanha eleitoral. E aí eu queria entender como é que a justiça eleitoral fica de olho nisso. Perfeito. Rafael, ótima a sua pergunta, inclusive para a gente pontuar que existe essa diferença. Até o público que trabalha com direito, e exclusivamente de direito eleitoral, às vezes não consegue enxergar um detalhe aqui que é sutil. A calúnia praticada no Código, que está tipificada no Código Penal, é aquela em que você atribui a alguém, como eu disse no início, a prática criminosa. Então é como se eu chegasse aqui e falasse assim, Rafael, afirmo, né? Rafael, desculpa, Rafael, vou ter que te usar de exemplo. Você, nessa circunstância, vai ser meu exemplo. Rafael está cometendo tráfico de drogas nos bastidores do jornal. Eu estou afirmando isso. Essa afirmação, sabendo eu que ela não compadece aqui, não alinha-se com a verdade, ela é uma afirmação caluniosa. Eu estou imputando uma prática criminosa a você. É diferente de eu chegar para você e dizer, o Rafael é um traficante. Porque aí eu estou na intenção de te difamar ou até mesmo te injuriar. Difamar, tratar da sua boa fama, injuriar o seu íntimo, o seu interior. Veja que tudo isso, o que está sendo tutelado, protegido,
é a sua honra. Agora, indo para o Código Eleitoral, que foi a sua abordagem, a sua pergunta, no Código Eleitoral a proteção não se dá tão somente, a tutela não recai sobre o indivíduo, a tutela é o processo eleitoral. Então eu preciso analisar se a calúnia, se a injúria ou se a difamação foi realizada em detrimento de alguém, vai ter uma vítima de imediata, né, instrumentalizando-se aqui, né, mas eu tenho como propósito, de alguma forma, ter um benefício de natureza eleitoral. Então, por exemplo, eu fazer anúncios relativamente a um determinado candidato, que é meu concorrente num processo eleitoral, tentando diminuir a sua figura, tentando trazer, então, uma circunstância não tão favorável a ele, para não se dizer o contrário, para eu, então, prevalecer, para que eu tenha uma adesão na opinião dos eleitores. Quando eu tenho esse ideal, né, vistas as eleições, eu entro dentro do que se tipifica no Código Eleitoral. Veja que tem uma sensível diferença aqui, né? Lá, no aspecto do Código Penal, depende de que a vítima se manifeste, é uma ação privada. No caso do presidente da República, tem um tratamento diferente, né? Porque por ser uma autoridade. Mas, no Código Eleitoral, a vítima pouco importa de se manifestar, porque a tutela principal é o processo eleitoral. O Ministério Público pode oferecer uma denúncia, fazer o que tem que ser feito para se dar início à ação penal, mesmo que a vítima não queira. Então, no Código Penal, você tem um tratamento diferente, é chamada ação penal privada. Quando eu vou para o Código Eleitoral, ainda que seja a honra da pessoa envolvida ali, como o meu objetivo é proteger o processo eleitoral, a ação pública do Ministério Público, incondicionada. Pouco me importa a vontade da vítima em vir processar aquele ofensor. Olha, quero dizer para nossa audiência que o Sávio só me usou como exemplo, tá? Meu único crime é amar demais. É o único crime que eu cometo é amar demais. Sávio, muito obrigado pelo seu didatismo, inclusive, é isso que a gente quer de fato. E pode ter certeza que até as eleições a gente vai precisar de você de novo, então já te convido antecipadamente a participar do Agora Metrópolis. Muito obrigado. Será uma honra, mais do que um prazer, e estar aqui com vocês, sempre tratando esses temas, é muito importante para que as pessoas conheçam um pouquinho dos direitos que têm. E realmente, amar demais ainda não é crime, Rafael, então abuse dessa sua conduta típica. Ainda bem. Até mais. Grande abraço, até mais. E vamos